amigos cervejeiros, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho a respeito de fermentação em cervejaria. E vamos entender um pouquinho a fermentação que nós vamos designar agora como fermentação de velho mundo. Tá? Se nós formos olhar a história da cerveja, desde os povos muito antigos, lá os sumérios, os babilônios, os assírios, os egípcios, todos faziam cerveja. Naquele tempo, eles sabiam produzir cerveja da seguinte maneira. O ser humano inventou o pão. E aí, o homem resolveu deixar o pão na água, ele molhou, deixaram numa vasilha com água. E no pão nós temos o amido, nós temos micro-organismos, nós temos o amido sendo quebrado em açúcares, e nós temos leveduras. Leveduras são usadas para fermentar o pão. E leveduras fermentando os açúcares acabaram gerando álcool, gás carbônico e tal, e você acabou tendo naquele líquido que molhou o pão um protótipo daquilo que a gente conhece hoje como cerveja. Então é por isso que os povos antigos chamavam a cerveja de pão líquido. Okay? Então já desde os escritos dos povos muito antigos existem técnicas de fabricação de cerveja. Tá? Os egípcios, por exemplo, sabiam beber cerveja e para eles bebiam cerveja de canudinho, com canudos. É uma coisa interessante. Bom, a coisa foi evoluindo. Lá pela época na Idade Média, na Europa, né, os mosteiros, os monges, fabricavam muita cerveja nos monastérios. E ali era uma forma de eles não só arrecadarem dinheiro, como também a cerveja muitas vezes ajudou a salvar vidas, numa época em que a água potável era uma coisa muito rara de se obter. Então as pessoas muitas vezes tomavam como líquido cerveja, ou vinho, ou bebidas fermentadas, porque pelo menos ali micro-organismos patogênicos não se desenvolviam. Tá? E foi indo assim, quer dizer, a história da cerveja vem acompanhando a história da humanidade, ok? Bom, mais para diante, quando as coisas começaram a ficar mais técnicas, os cientistas começaram a olhar mais de perto o que era esse processo de transformação daquele mosto feito de malte de cevada e outros cereais, né, em um produto alcoólico, que é a cerveja. Naquele tempo não se sabia o que era o agente que causava essa fermentação. Tá? Então, no século XIX, havia um químico e também microbiologista, numa época em que estava começando a desenvolver os primeiros microscópios. Tá? Ele era chamado Louis Pasteur, na França. E naquele tempo existia uma teoria que a gente pode achar engraçada, a teoria da geração espontânea, em que simplesmente se falavam que a vida surgia a partir do nada. Tá? E ele derrubou essa teoria da geração espontânea dizendo, não, a vida é gerada através de vidas de outros seres que geraram os seres que tem agora. Né? E ele também descobriu que quem causava os processos de fermentação, não só o da cerveja, todos os processos de fermentação eram micro-organismos. Tá? Então ele descobriu que eram os micro-organismos que causavam fermentação. Assim como também eram os micro-organismos que deterioravam os produtos. Tá? Então ele descobriu que havia micro-organismos responsáveis por fazer a cerveja. E havia micro-organismos que poderiam ser responsáveis por estragar essa cerveja. E ele inventou um processo de aquecimento que foi dado o nome de pasteurização. E esse aquecimento eliminava os micro-organismos. Então, o Louis Pasteur inventou a pasteurização e também foi responsável por determinar que quem
causa a fermentação são micro-organismos, que posteriormente foram classificados como leveduras. Ok? Mais para diante um pouco, ainda no século XIX, tá, surgiu um outro cientista, um pouco mais para frente do que Louis Pasteur, um cientista chamado Emil Christian Hansen. Okay? Esse Emil Christian Hansen, um alemão, ele desenvolveu técnicas de isolamento de micro-organismos, ou seja, ele pegava uma fermentação cheia de bactérias e leveduras e tudo misturado, e ele conseguia separar nos diversos micro-organismos e depois fazer testes com esses micro-organismos para saber quais causavam quais tipos de fermentação. Então ele foi separando aqueles que eram mais interessantes para uso industrial da fermentação. Ele, por exemplo, separou as leveduras de baixa fermentação das de alta fermentação. Foi ele que fez essa separação. Tá? Bem, nessa época, o século XIX foi fantástico. Nessa época também surgiu um outro cientista, um engenheiro físico, chamado Carl von Linde. Esse Carl von Linde, ele foi responsável pela geração de frio artificial. Ou seja, ele conseguiu desenvolver uma técnica mecânica usando compressão e descompressão de gases, em que você conseguia regular a temperatura, diminuir a temperatura de líquidos ou de um ambiente. Tá? Então, com isso, você conseguia o quê? Fazer as fermentações, que já tinham micro-organismos pré-determinados para essa finalidade, ocorrerem em temperaturas determinadas, controlar essas temperaturas. E com isso, você conseguia controlar essas fermentações. Tudo isso foi já no século XIX, na segunda metade do século XIX. Mais para diante, já no século XX, final do século XIX, já começo do século XX, nós temos as cervejarias se desenvolvendo e utilizando essas técnicas, utilizando esses conhecimentos. Ela evoluiu nesse sentido. Ao invés de fermentações totalmente descontroladas, você já tinha fermentações controladas, com micro-organismos determinados, com temperaturas determinadas, e você foi evoluindo com isso para a produção em larga escala, com um bom controle de processo, com um bom acompanhamento do processo, e também você conseguia, a partir desse momento, obter cervejas mais padronizadas e com mais qualidade. O que houve, então, ao longo do século XX foi aquela mesma velha fermentação que havia lá atrás, tá? Porém com novos conhecimentos e refinada, para você ter uma fermentação muito mais assertiva, muito mais correta, obtendo produtos de alta qualidade, de alta produtividade. Ok? Bem, vamos entender agora, ou melhor, vamos questionar agora o que nos espera. Quer dizer, a fermentação convencional, a fermentação de velho mundo, ela chegou no seu topo. Ela permite muitas coisas. É a fermentação que hoje você conhece, é a que você controla no seu processo de cervejaria. Essa é a fermentação que existe hoje. Mas nós vamos chamar ela de fermentação de velho mundo. Tá? Porque o que nos espera o século XXI? Será que já não existem algumas coisas para ir um pouquinho além do que aquilo que foi desenvolvido lá no século XIX e aperfeiçoado no século XX? Será que o século XXI não permite mais melhorias? Então vamos pensar a respeito desse assunto. Falando um pouquinho lá do fluxo de produção de cervejas, eu sei que isso vocês conhecem, mas vamos rememorar um pouquinho o fluxo de produção de cervejas. Na cervejaria, não vou falar da maltaria, na cervejaria nós temos a moagem do malte, tá? Onde o que nós queremos na moagem do malte? Resumidamente, queremos moer o malte de forma a expor o conteúdo interno do grão e quebrar as cascas
mantendo a maior integridade possível, porque essas cascas vão ser importantes depois lá na filtração da cerveja. E moer bem o conteúdo do grão, para que aquele material finamente dividido seja fácil de ser quebrado pelas enzimas do próprio malte durante o processo de braçagem, durante o cozimento. Ok? Bom, dentro dos materiais que nós temos dentro do conteúdo do grão, nós temos ali proteínas, resíduos proteicos, hemicelulose, nós temos várias coisas, mas o mais importante ali para o nosso processo fermentativo, tá, é o amido. E o que nós queremos no processo de cozimento, tá, é solubilizar esse conteúdo interno do grão, ou seja, pegar essas proteínas, quebrar elas em pedacinhos e formar resíduos proteicos de menor tamanho, que sejam mais solúveis, ou até mesmo aminoácidos. Nós queremos pegar hemiceluloses, quebrar essas hemiceluloses, né, para você poder expor melhor o conteúdo do grão. Nós queremos pegar o amido, esse sim, muito importante, quebrar em pedaços menores, tá, através das amilases, alfa, beta-amilase, etc. E você conseguir obter destrinas, que seriam resíduos de amido com 4 moléculas ou mais de glicose ligadas entre si. Você pode também formar maltotriose, que são 3 moléculas de glicose ligadas entre si, maltose, que tem 2 moléculas de glicose ligadas entre si, e também a própria glicose, uma molécula só. Ok? Bem, depois desse processo de cozimento, se faz a filtração, onde as cascas atuam como leito filtrante, né, e você consegue filtrar esse líquido. Esse conteúdo interno do grão se solubilizou no líquido, que a gente começa a chamar aqui de mosto, e as cascas depois são eliminadas. E depois nós temos a fervura, onde além de eliminar micro-organismos, eliminar todas essas enzimas que haviam atuado, nós também temos a adição de lúpulo, tanto lúpulo de amargor como lúpulo aromático, tá? Para que você tenha esse lúpulo tendo as suas funções dentro da cerveja. Tá? Antigamente o lúpulo foi adicionado não só pelo sabor, pelo aroma, mas também porque ele ajudava, ele é um conservante natural. Tá? Então, substâncias do lúpulo são conservantes naturais, ajudam a que não se desenvolvam micro-organismos indesejáveis que poderiam estragar a cerveja. Isso já os monges, lá na Idade Média, já sabiam. Não sabiam dos micro-organismos, mas sabiam que o lúpulo ajudava a conservar a cerveja. Certo? E depois nós temos o Whirlpool, né, que é aquele sistema de rotação, onde tem aquele efeito xícara de chá, onde todo aquele tube quente se concentra no meio e vai para o fundo, e nós temos então uma certa clarificação daquele líquido pré-fervido, e depois esse líquido vai ser resfriado. E aí nós pegamos esse líquido, o mosto, e mandamos, depois ele é resfriado e é colocado no nosso fermentador. Ele é resfriado, ele é aerado, né, e vai para o nosso fermentador, aonde inicia-se o processo fermentativo convencional, tá? Na fermentação tradicional ou a fermentação de velho mundo. Então, na fermentação de velho mundo, olha só, nós temos a inoculação da levedura. Tá? Então, nós pegamos uma certa quantidade daquele micro-organismo que nós desejamos que fermente a cerveja, a levedura, inoculamos dentro do tanque, onde nós temos o mosto aerado, e essa levedura, com a aeração que é dada no mosto, ela vai se adaptando àquele meio e ela começa a se multiplicar. E ela começa a se multiplicar e começa também a consumir aqueles nutrientes que foram gerados lá, aqueles nutrientes do malte que foram solubilizados para dentro do mosto, certo? Então nós temos aí fermentação, digamos fermentação, vamos chamar de fermentação primária, que no processo convencional dura aí de 5 a 7 dias. Tá? Nessa fermentação primária nós temos as leveduras de alta fermentação e as de baixa fermentação. As de alta fermentação são aquelas que ao final do processo tendem a subir para a superfície do líquido, e as de baixa fermentação elas tendem a ir para baixo, para o fundo do tanque. Né?
As de alta fermentação são normalmente designadas como leveduras ale, que o pessoal fala, mas são leveduras ale, né? E as de baixa fermentação são designadas como leveduras lager, tá? Elas vão para baixo. Bom, conforme o tipo de levedura, nós temos aí a conversão, então, daqueles açúcares, principalmente, e existem muitas reações acontecendo, tá? Mas a principal é os açúcares sendo consumidos pelas leveduras. Elas vão pela lei do mínimo esforço. Primeiro, elas consomem a glicose. Acabou a glicose? Aí elas vão consumir a maltose. Tem duas moléculas de glicose unidas. Acabou a maltose? Aí elas vão consumir a maltotriose. São 3 moléculas de glicose unidas. E mais do que isso, elas não conseguem consumir. Elas não têm enzimas, naturalmente, que consigam quebrar mais do que 4 moléculas de glicose unidas entre si. Então, a gente fermenta até acabar a maltotriose, certo? Bom, esses açúcares, glicose, maltose, maltotriose, como são consumidos pela levedura, são chamados de açúcares fermentescíveis. O produto desses açúcares são álcool, etanol, tá? E gás carbônico. Tá? É o que ocorre na fermentação, durante a etapa de fermentação. Muito embora a levedura ela tenha 2 metabolismos, ok? Ela usa o oxigênio no metabolismo respiratório, a respiração, porque aí ela se multiplica durante essa respiração, e tem um metabolismo fermentativo, alcoólico, ou seja, fermentação alcoólica. Bom, o consumo dos açúcares, né, do extrato, que a gente chama de extrato, esse consumo é chamado de atenuação da cerveja. E o que ela obtém com esses açúcares? Ela obtém energia. Energia para continuar viva, para poder se multiplicar, para poder ter o seu metabolismo. Bem, depois nós temos uma etapa que costumamos chamar de maturação ou de fermentação secundária, onde nós temos o consumo do diacetil e um arredondamento do paladar. O diacetil, mas da onde vem o diacetil? Lembra da fermentação primária? Uma das substâncias formadas pelas leveduras se chama alfa-acetolactato. Alfa-acetolactato. Esse alfa-acetolactato formado lá na fermentação primária, ele quimicamente vai se convertendo em dicetonas vicinais, e a mais famosa delas é o diacetil. Tá? E o que tem o diacetil? O diacetil ele dá aquele sabor rançoso, como se fosse manteiga rançosa na cerveja. Ele é um defeito de paladar. Então esse diacetil tem que ser eliminado. Aonde ele vai ser eliminado? Na fermentação secundária, na maturação. Porque a levedura não tem mais açúcares para consumir nesse momento. O que ela vai fazer? Vai consumir o que der. Dentre as coisas que ela tem ali para consumir é o próprio diacetil. Ela vai quebrar esse diacetil e vai fazer como resíduo álcoois que não são detectáveis pelas nossas papilas gustativas. Tá? Então, ela vai reduzir esse diacetil. Bom, esse off-flavor, esse diacetil indesejado, ele é consumido e aí sim ele é eliminado. Quanto mais tempo você deixar essa cerveja maturando, e isso pode levar aí 10, 15, 20 dias, um mês, vai depender muito de cada cervejeiro, de cada cerveja, da temperatura do processo, uma série de coisas. Isso leva um tempão, mas ela vai consumindo esse diacetil. Se a cervejaria quiser ser um pouco mais apressadinha, ela vai ter um problema, porque ou a levedura não vai consumir todo o diacetil, ou pior ainda, pode sobrar um pouco de alfa-acetolactato sem ser convertido em diacetil. E sabe aonde esse diacetil vai ser formado posteriormente? Lá, na tua garrafa, na cerveja pronta. Então esse é um problema. Né? Esse é um problema que a gente tem que pensar a respeito dele. Um problema que talvez a fermentação do século XXI possa resolver. Ok? Bom, falando ainda da fermentação tradicional, a inoculação da levedura, olha só,
nós inoculamos a levedura a partir de culturas puras, ou seja, lembra do Emil Christian Hansen, desenvolveu o conceito de cultura pura. Então você pega uma cultura pura de uma levedura, só tem aquela levedura naquela amostra, e de uma forma estéril, com muito cuidado, num laboratório apropriado, com todo o cuidado microbiológico, você vai multiplicando essa levedura em meio de cultura estéril, em mosto, esterilizado, onde essa levedura ela vai se multiplicando até ter uma quantidade maior, a ponto de que ela possa ser inoculada num tanque. Essa é uma maneira de você fazer. Existe uma outra maneira. Você pode, por exemplo, pegar uma levedura prensada, ou seja, uma levedura já obtida anteriormente, e ela é comprimida, expulsando a água, e ela é prensada, e ela tem que ser refrigerada, e aí você pega essa levedura prensada e coloca no teu tanque. E aí você pode utilizar essa levedura prensada. E existe também a levedura liofilizada, ou seja, um processo especial onde empresas com equipamento bastante avançado, bastante complexo, conseguem fazer um congelamento extremamente rápido da levedura. Esse congelamento muito rápido, que é abaixo de 30, 35 graus, abaixo de zero, esse processo ele congela muito rápido, de forma que você tenha gelo amorfo, ou seja, sem formar cristais de gelo que poderiam machucar ou cortar as paredes da levedura. E aí você faz um vácuo muito intenso e a água vai sublimar do estado sólido diretamente para o gasoso. E aí você vai secar essa levedura totalmente. Essa levedura tem que ficar depois, ela pode ficar armazenada a temperatura ambiente, porém dentro da embalagem, ou você tem vácuo, ou você tem que ter uma atmosfera modificada com nitrogênio, por exemplo, porque se tiver oxigênio, esse oxigênio pode danificar as paredes celulares da tua levedura. E você vai reidratar essa levedura com água e muitas vão morrer. Então esse é um problema da liofilização. Quer dizer, muita gente quer reaproveitar uma levedura, mas eu comprei aí 500 gramas de levedura liofilizada. Ok, aí você utilizou 100 gramas, guardou 400, mas eu guardei em geladeira. Sim, mas você já expôs ao oxigênio do ar. E esse oxigênio pode estar queimando as paredes celulares da sua levedura. Quando você reidratar essa levedura, muitas células vão estar mortas. Ok? Bem, o que acontece então nessa fermentação convencional que leva aí de 5 a 7 dias, quando você inocula a levedura dentro do seu tanque fermentador? Né? Por que leva esse tempo? Né? Primeiro, a levedura tem que se adaptar ao meio. Ela tem uma fase chamada fase lag, aí depois tem uma fase de crescimento exponencial chamada fase log, aí depois tem uma fase chamada de fase estacionária, que é onde a levedura realmente já está adaptada ao meio. Na fase log é uma fase de multiplicação intensa da levedura. Então você leva um tempo para que você saia da fase lag e entre na fase log. Então, você tem aí, por exemplo, uma baixa temperatura de processo. Você tem cervejas fermentando aí a 9 graus, 10 graus, 12 graus, 16 graus, 18 graus. Né? Então, são temperaturas abaixo da temperatura ambiente. Para vocês saberem, tá? Assim, o Saccharomyces cerevisiae, a temperatura ótima de fermentação dele é em torno de 28 graus Celsius. Nossa, mas por que a gente usa temperatura tão baixa? Porque senão você vai gerar subprodutos aí indesejáveis, né, na sua fermentação. Leva muito tempo até a levedura começar a se multiplicar e a fermentar efetivamente, consumir aqueles açúcares. Depois, se você tem uma maior atividade, uma maior atenuação numa fase chamada Kreuzen, que é uma fermentação turbulenta. O que acontece nessa fase? A levedura ela começa a formar muito rapidamente o gás carbônico, e o gás carbônico começa a subir no líquido, e ele sobe preferencialmente pelo centro do tanque e arrasta líquido e leveduras consigo. E você tem esse movimento dentro do tanque. Chamam-se correntes de convecção, ou seja, são correntes de líquido que
homogeneizam essa levedura e facilitam ela consumir mais nutrientes ainda dentro do seu tanque. Tá? Então, nessa fase, você tem uma atenuação mais rápida dos açúcares do mosto. Posteriormente, nós temos, aliás, o seguinte, a levedura, ela não é uma bactéria que tenha flagelos, por exemplo. Ela não é bactéria, ela é uma levedura. E ela não tem flagelos, ela não tem movimentação própria. Tá? Então, ela depende do fluxo, ela depende dessas correntes para poder ter acesso aos nutrientes. Tá? Bom, a movimentação da levedura maximiza o contato com o substrato dela e transformação desse substrato em produtos, que é o gás carbônico e o álcool principalmente. Quando terminam os açúcares, terminou glicose, maltose, maltotriose, terminam os açúcares, vai diminuindo até parar essa formação de gás carbônico. E com isso diminuem as correntes de convecção e a levedura tende a ir para o fundo ou a ficar em suspensão, depende, mas ela vai ficar parada, vai ficar estacionária. Tá? E com isso o metabolismo dela cai também. Muito bem. Não existe mais a convecção. Existe uma conversão química de alfa-cetolactato em diacetil, só que quanto menor a temperatura, mais lenta é essa conversão de alfa-cetolactato em diacetil. Então, você tem uma formação de diacetil muito lenta. Tá? E além disso, o que vai acontecer? Somente a levedura que está no fundo do tanque, somente a levedura que está no fundo do tanque, aquela parte do cone da levedura no topo ali, que tem o contato com o líquido acima, é que vai ter metabolismo para poder consumir esse diacetil. Ou seja, você não tem a movimentação da levedura e esse diacetil vai sendo consumido pelo, eles chamam de diacetil rest, ou seja, descanso de diacetil. Né? Por isso leva aí 10, 15, 20 dias, às vezes um mês, para você consumir esse diacetil. Ok? Então, você tem baixo metabolismo, você não tem movimentação, então, mas você tem aí o consumo do diacetil. Tem que ter paciência, mas você consegue. Né? Bom, existem alguns riscos associados à fermentação tradicional. Nós dissemos que, ao longo do século XX, você teve uma melhoria muito grande com os conhecimentos dos químicos a respeito da fermentação tradicional. Mas existem riscos associados a essa fermentação tradicional. Eu vou listar alguns desses riscos aqui. Por exemplo, sobrar alfa-cetolactato sem ser convertido em diacetil. Vai acabar formando então esse diacetil, um sabor amanteigado, sabor indesejado, lá na tua garrafa ou no teu barril. Depois da cerveja pronta. Vai dar problema no teu tempo de prateleria. 20, 25, 30 dias, às vezes até mais, de tempo de processo, e você vai tendo... Muito bem. Então, nós estávamos falando aqui a respeito da questão da fermentação tradicional, fermentação de velho mundo, onde nós temos alguns riscos inerentes a esse processo de fermentação. Um deles é a questão dos álcoois superiores. O que são álcoois superiores? São álcoois maiores, a molécula maior do que o etanol. Tá? Exemplos de álcoois superiores, os principais, nós temos aí o álcool isoamílico, isobutílico e o N-propílico. São 3 álcoois superiores que ocorrem na cerveja. Então eles dão uma sensação de aquecimento na boca, a boca fica quente, um aroma semelhante a solventes, tá? E também esses álcoois podem dar dor de cabeça. Sabe aquela cerveja que dá dor de cabeça? Um dos fatores, não os únicos, mas são o excesso de álcoois superiores. Tá? Existe algo que a gente colocou aqui, que é o seguinte: a formação de álcoois superiores nas leveduras ocorre através da descarboxilação de cetoácidos intermediários, da biossíntese de aminoácidos, seguido
de redução de aldeídos pela desidrogenase alcoólica. Meu Deus, o que é isso? Isso é bioquímica. É. Vocês não sabiam? Cervejaria é bioquímica. Desde a mosturação lá, aquelas enzimas lá do malte, bioquímica. Fermentação, bioquímica. Na verdade, cervejaria é a mais antiga indústria de biotecnologia que existe. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso que nós falamos aí. Sabe o que acontece? Eu vou traduzir numa linguagem mais simples. Quando a levedura se multiplica dentro do mosto, tá? Você injeta ar, você inocula a levedura e você quer que ela se multiplique para que você tenha uma fermentação. Mas quando ela se multiplica, o que acontece? Uma célula tem que fazer outra célula. E entre outras coisas que ela tem que produzir são os aminoácidos para ela poder fazer proteína, porque outra célula é feita de proteína. E como, digamos, subproduto da formação dessas proteínas para criar uma célula nova, nós temos os álcoois superiores. Ou seja, quanto mais as células têm que se multiplicar no processo, mais álcoois superiores são gerados. Ok? Não falaram isso para você antes? Estou falando agora. Olha só. Causas prováveis da excessiva formação de álcoois superiores. Bom, primeiro, algumas cepas de leveduras, tá? Elas naturalmente, é do próprio metabolismo delas, produzirem mais álcoois superiores. Isso é natural delas. Então, algumas cepas produzem mais, outras produzem menos álcoois superiores. Outra causa, underpitching, um termo em inglês, que na verdade significa uma baixa taxa de inoculação. Ou seja, você tem poucas células sendo inoculadas dentro do seu tanque, dentro do seu mosto. E aí você tem que obrigar essas células a se multiplicarem muito. Tá? Então, quanto mais elas se multiplicam, mais você força a biossíntese desses aminoácidos e mais você tem formação de álcoois superiores. Ok. Falta de aminoácidos no mosto. Lembram que dentro do grão de malte de cevada lá nós temos proteínas. Essas proteínas têm que ser quebradas pelas proteases. As proteases têm temperaturas específicas de atuação dentro da mostura. Tem muita gente que faz mostura e pula a etapa das proteases. As proteases são importantes para quebrar as proteínas e formar aminoácidos. Ah, mas então, se eu pulei essa etapa, eu tenho pouco aminoácido na minha mostura, no meu mosto, tem pouco aminoácido. E se você tem pouco aminoácido, a levedura vai precisar desses aminoácidos. Ela não tem aminoácido, ela vai ter que dar um jeito de produzir mais aminoácidos. E produzindo mais aminoácidos, mais álcoois superiores. Então, poucos aminoácidos no teu mosto vai dar mais álcoois superiores. Alta taxa de oxigenação. Você sabe exatamente quanto de oxigênio você coloca no teu mosto? Ah, eu coloco tantos minutos. Tantos minutos? Quanto de oxigênio ficou no teu mosto? Exatamente. Você dosou corretamente? Porque uma alta taxa de oxigenação propicia uma alta multiplicação das leveduras. Alta multiplicação das leveduras, álcool superior. O que mais? Cervejas com alto teor alcoólico, essas naturalmente tendem a formar mais álcoois superiores também. Ok? E também altas temperaturas de fermentação por um longo tempo. Tá? Você fermenta a tua cerveja numa temperatura mais alta por um longo tempo, 5 a 7 dias aí, você também acaba formando mais álcoois superiores. Bem, há muito mais coisas para falar a respeito de fermentação cervejeira. Eu tenho certeza de que vocês que estão aqui assistindo esse curso são pessoas curiosas, vão buscar mais informações, vão aprimorar os seus conhecimentos, porque já existe muita coisa muito bem estabelecida sobre o processo tradicional de fermentação. Então nós temos aí como buscar mais informações e temos que realmente ter a cabeça aberta, né?
Vamos abrir um pouco a cabeça, porque a gente vai descobrir que a fermentação tradicional é muito importante, ela chegou num patamar bem importante de produtividade, de qualidade para o nosso produto, mas tem mais coisa. Tem mais coisa e vocês vão ver um pouco mais adiante no nosso curso. Obrigado por terem assistido até aqui e nós estamos sempre à disposição de qualquer um de vocês que queiram conversar conosco, ok? Um grande abraço e até a próxima cerveja, ok?